O preconceito em geral pode originar-se de diferentes maneiras, desde que estejamos falando de alguém considerado diferente ou historicamente julgado e tratado como inferior. Nesse sentido, temos preconceito contra gênero feminino, classe social, raça e orientações sexuais não heterossexuais, por exemplo. Já o racismo é a manifestação de um preconceito racial que ocorre em situações específicas em que uma das raças foi historicamente considerada inferior à outra. Racismo é um assunto muito importante que não possui a devida atenção que merece. E nós, como a próxima geração de jovens adultos, queremos mostrar que nos importamos sobre esse assunto e que queremos ajudar a mudar isso. Por esses motivos e pelo movimento Black Lives Matter, nós resolvemos escolher esse tema e explicar o que é racismo, suas subdivisões, como acontece nos dias atuais, sua origem e muito mais. Expressões usadas no dia a dia que são racistas. Nós resolvemos incluí-las na revista, pois é importante sabermos quais são para tirarmos nosso vocabulário. Alguns exemplos delas são cor de pele, meia tigela, denegrir, lista negra e muitas outras. Os casos famosos. Na revista, os casos eu citei o da Maju Coutinho, que é uma repórter brasileira, e com outro caso, que foi o do George Floyd, que foi um homem que morreu em Minnesota. Ele morreu após uma abordagem policial em que o policial colocou o joelho sobre o seu pescoço, que impossibilitou a passagem de ar, e aí ele morreu. Foi um caso que mexeu muito com os brasileiros, os americanos e todo mundo. Foi um caso que o racismo veio muito à tona, um caso bem triste e que até hoje tem muita repercussão. Se você quer saber mais sobre esse caso, eu indico muito você ir até o site do G1. Outra parte que eu fiquei da revista foram os tipos de racismo. Entre eles temos o racismo individual, cultural, comunitarista, ecológico, institucional, primário, secundário, entre outros. Decidimos fazer uma entrevista com duas estudantes pretas da nossa escola, Júlia Fidelis de Fonseca, 15 anos, e Mirella Almada Morales, 13 anos, com a finalidade de saber o que ocorre no dia a dia dessas pessoas e o que o racismo representa para elas, assim melhorando as nossas atitudes, que muitas vezes são mínimas, mas podem afetar muita gente. Entre as perguntas temos: qual é a sua opinião sobre as manifestações? Você acha que o governo brasileiro aborda esse tema de uma forma boa ou ruim? O que você poderia fazer para ajudar a mudar isso? E muito mais. A entrevista completa está disponível na nossa revista. Hoje eu vim falar sobre o meu tema, que é racismo infantil. O racismo infantil, muitas vezes, ele é feito em colégios. E por causa disso, muitas crianças, às vezes, são prejudicadas por causa disso, em relação ao desempenho escolar. E, às vezes, muitas crianças, elas não têm as mesmas oportunidades que as outras crianças brancas têm. E é por causa disso que muitas crianças acabam sofrendo por causa do racismo infantil. E temos que fazer o máximo do possível para que isso não aconteça. Sobre o racismo no Brasil. Quando a Lei Áurea foi promulgada em 3 de maio de 1888, ficou proibida a escravização de pessoas dentro do território brasileiro. O Brasil foi o último grande país ocidental a extinguir a escravidão. E como aconteceu na maioria dos países, não se criou um sistema de políticas públicas para inserir os escravos libertos e seus descendentes na sociedade, garantindo a essa população direitos humanos, como moradia, saúde e alimentação, além do estudo formal e posições no mercado de trabalho. Os escravos, recém-libertos, foram habitar os locais onde ninguém queria morar, como os morros,
na costa da região sudeste, formando as favelas. Sem emprego, sem uma moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência, o fim do século XIX e a primeira metade do século XX do Brasil foram marcadas pela miséria e sua resultante violência entre a população negra e marginalizada. Quanto à população indígena sobrevivente do genocídio promovido contra o seu povo, havia cada vez mais invasão de suas terras e desmembramento de suas aldeias. Essas ações sistêmicas promoveram e sustentam até hoje a exclusão racial em nosso país, o que resultou em diversos estudos sociológicos.